A aviação Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, pode ser comparada como o que é feito com o presidente Bolsonaro no plano nacional, né? O Supremo Tribunal Federal, querendo marginalizar o presidente Bolsonaro, né, falou que só prefeitos e governadores iam cuidar do vírus chinês aí, achando que resolveriam tal, para não permitir que o Bolsonaro virasse o herói da saúde do povo brasileiro. No instante que a coisa agravou, agora ele se volta para o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse culpado das mortes, quando o culpado das mortes são os prefeitos e governadores, que andaram fechando tudo, não investiram o dinheiro que deveriam investir na saúde. Muito bem, então vamos aqui para a aviação Campos Gerais. A prefeita, tem que falar nessa mulher, né? Que decepção, que atitude que ela fez. A maior obra dela nesses 4 meses foi essa estupidez de ter aprofundado a crise na aviação Campos Gerais, no sistema do transporte coletivo urbano. Ela criou essa pandemia e o povo hoje de Ponta Grossa está sem transporte coletivo, não é? Então vamos lá. As pessoas ficam falando mal da aviação Campos Gerais, tá aí nas redes sociais, problema dessa empresa, tá na hora de mudar essa empresa. Ela é vítima. As pessoas elegem alguém assim para ficar falando mal, mas precisa conhecer a realidade. Ela é tão vítima quanto o funcionário. A empresa está em dificuldade porque a prefeita criou um instrumento para dificultar a vida da empresa, aquele famigerado decreto. Então, existe alguém responsável lá na Ronda, aquela mulher que se encantou por ser a primeira prefeita a governar Ponta Grossa, né? A primeira mulher a governar Ponta Grossa. Eu quero falar uma coisa aqui. A professora Elizabeth Silveira Schmidt, vamos falar como ser humano, ela tem muito mais vaidade do que competência. Ela sempre fez política muito mais por vaidade do que propriamente por competência. Tá aí o que ela fez. Então vamos analisar as coisas de ontem e de hoje. Muito bem, então a juíza do Ministério do Trabalho lá, a juíza da Justiça do Trabalho, né, bloqueou as contas da empresa e não quis bloquear as contas da prefeitura, ainda que tivesse dito que se a empresa não pagasse na quarta-feira da semana passada, né, ela chamaria a prefeitura. Depois, não, esperar o processo aí ser julgado para poder bloquear as contas do município. Tudo bem. Ontem, né, aliás, anteontem, a aviação Campos Gerais pediu para uma audiência de conciliação com o município para negociar. Não houve resposta, né? Aí ontem a aviação Campos Gerais pediu para a justiça, para a juíza da Justiça do Trabalho, o desbloqueio das suas contas para pagar o mês de março dos funcionários, o mês de março integral dos funcionários, né? Um pedido natural, né? Tem dinheiro, vai pagar. Eis que a juíza nega, não liberou. Mas daí a gente pergunta, existe uma lei que é a maior de todas, que se chama Lei do Bom Senso. Então, eu não conheço o processo, eu só sei desse fato. Imagino que essa juíza deva ter dito, não, tem que pagar março e abril. Mas se não tem dinheiro para abril, paga março. Menos mal. E aí a empresa vai correr atrás para pagar abril. Evitaria a greve de hoje. Ou seja, não há sensibilidade social. Essa juíza parece não ter nenhuma preocupação com a realidade social, como se fosse eminentemente técnica. Parece os ministros do Supremo não querem saber do que acontece no Brasil real, porque eles vivem no Brasil virtual, né? Então, a atitude dessa juíza merece discutir, porque ela foge
à primeira vista, da clara evidência do bom senso. Tem dinheiro para pagar um mês? Paga um mês. Preveniria esse problema de hoje. A cidade amanheceu sem transporte coletivo urbano. É uma cidade de 400 mil habitantes, é a única no Paraná, não sei se não é a única no Brasil, que está vivendo esse drama. Então é preciso prevenir, mas a gente não está vendo nada de prevenção. A gente parece que há uma ação coordenada aí, de todos os lados, para quebrar a empresa, mas não consta que a empresa seja malfeitora da sociedade, não consta que a empresa não cumpra o contrato, não consta que a empresa preste um péssimo serviço, muito pelo contrário. Ao que se sabe das pessoas entendidas de transporte coletivo aí, que viajaram para o Brasil e conhecem a realidade desse serviço, a Aviação Campos Gerais estaria entre as 10 melhores empresas do Brasil na qualificação positiva do serviço prestado à sociedade. Então, como a juíza não autorizou, o pagamento não foi feito. Parece que a aviação está recorrendo. Claro que tem que recorrer, porque essa sentença é um absurdo, à luz do bom senso, um absurdo. Há uma crise instalada na cidade, daí a empresa pede para resolver a parte da crise, né? Para evitar a radicalização, a juíza nega, daí hoje parou tudo. Quer dizer, então essa paralisação de hoje é consequência da decisão da juíza de não autorizar o pagamento do mês de março. Aí a empresa fez um apelo para os funcionários para não entrar em greve, né, durante a noite, porque ia fazer de tudo e está fazendo de tudo para ver se consegue pagar hoje, vendo se reverte essa decisão da juíza no Tribunal Regional do Trabalho, não é? Muito bem. Aí há uma política, há uma disputa interna, invisível aos olhos da população. O sindicato Sintropas fez um acordo lá com a justiça que teria que colocar 50% da frota funcionando na cidade, e estava sendo. Como teve problema lá de não poder pagar o salário e tal, os funcionários da empresa começaram a parar das 7 da manhã às 9, das 17 às 19, e daí o sindicato falou: nós não temos nada com isso, porque se o sindicato não cumprisse a determinação do desembargador, pagaria 50 mil por dia. Então, isso aqui não é comigo. Muito bem, o que aconteceu? Surgiu uma outra liderança paralela com o sindicato ali, e essa liderança paralela começou a coordenar isso aí. E essa liderança paralela está trabalhando aí agora por causa dessa paralisação. Então, daí o sindicato, para mostrar força, no lugar de ser aliado da empresa, porque ele assinou junto a petição para a juíza, no lugar de manter os ônibus trabalhando, porque os ônibus circulando sinaliza a diminuição do problema. Eles têm que ser aliado da empresa, não dificultar a vida da empresa. Mas daí o presidente do sindicato, do Sintrop, resolveu decretar a greve, ou reeditar a greve. Então, não saiu ônibus nenhum, fecharam a saída da empresa. E aí, apelar para quem? Se a Justiça do Trabalho faz o que fez, não é? Então, de repente, a cidade... Aliás, eu vi aqui nas redes sociais o professor William Hauser fazendo uma pergunta muito pertinente, né? Perguntando... onde é que eu vi aqui? Se a prefeita e os vereadores já haviam tomado posse, né? Porque a cidade está de cabeça para baixo, né? Então eu achei interessante ver aqui, olha que indagação consistente. Já tomaram posse? Porque ninguém está governando a cidade está à mercê do seu próprio destino. Oxalá tivesse, não dependesse disso aí. Então a gente de repente chega a imaginar que o ideal seria que tivesse uma intervenção em Ponta Grossa, pelo despreparo
da primeira mulher a governar a cidade pela incompetência dela. Está aí. Quem governa a cidade tem que resolver os problemas da cidade. Ela criou um problema e não fez nada para resolver. Criou, errou, conserta. Acontece que ela contraiu um compromisso financeiro, independentemente da Justiça do Trabalho, mas a Justiça Comum já sinalizou que dá para confiar na Justiça Comum, né? Em relação ao procedimento da empresa, que o poder concedente, disse a juíza da Vara da Fazenda Pública, né? O poder concedente tem responsabilidade na manutenção do equilíbrio financeiro da concessionária do transporte coletivo e de todas as concessionárias, não apenas da Aviação Campos Gerais, aí a Ponta Grossa Ambiental, a Sanepar, de toda a concessionária. O município é o poder concedente, ele tem que assegurar a prestação desse serviço. Por exemplo, até de repente o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, sei lá, a intervenção, eis que o transporte coletivo está na Constituição, o famoso artigo 5º lá, educação, saúde, esses deveres do Estado e o direito do cidadão, está lá o transporte público. Claro, como uma cidade dessa sem transporte para? Quem provocou? A prefeita da cidade. Então a prefeita, ela se revela incompetente no gerir e incompetente em consertar o erro que fez. Mas não é justo a população estar pagando um preço desse sem que ninguém esteja preocupado, esteja fazendo algo para minorar esse sofrimento da população. Essa decisão da juíza do trabalho ontem é altamente preocupante e está aí ajudando a aumentar a crise, porque a greve de hoje, os ônibus não estão circulando hoje pela decisão da juíza em não autorizar o pagamento do salário do mês de março.